Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar o sistema linfático e o sistema imunológico, para a gente terminar o capítulo e dar continuidade e a gente poder fazer os exercícios de fixação, tá bom? Então, estudem com atenção, repitam a aula caso necessário e depois façam os exercícios do livro, tá bom? Um beijo para vocês! Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então, vamos fazer a aula 3, que é a aula que finaliza o capítulo 3 sobre circulação e defesas do organismo, né? Então, essa aula vai falar do sistema linfático e do sistema imunológico. Então, aqui nessa imagem a gente está vendo o processo de apresentação de antígenos para causar a imunidade, a memória, né, no sistema imunológico. Isso aqui é só uma animação, mas na verdade é para a gente começar a pensar as células e esse processo de fazer com que o organismo consiga identificar um fator, né, um agente causador de alguma doença e a gente ter condições posteriormente de sobreviver, né? Então aqui está essas células, a gente olha e lógico a gente vai entender ao longo da aula, mas já é legal a gente começar a observar os macrófagos, os antígenos, ou seja, os agentes causadores de doenças, e o linfócito T. Ó, a gente vai entender que essa figurinha aqui é responsável por muita coisa, por salvar a gente de muita coisa. Então vamos começar falando do sistema linfático, né? O sistema linfático é um sistema que ele anda juntamente com o circulatório, por isso que o sistema linfático está dentro do capítulo de sistema circulatório, né? Responsável pela produção de células de defesa, principalmente no timo e no baço. Então, ó, você observa aqui no desenho anterior, não está escrito aqui, ó, linfócito T. Isso significa que esse linfócito ele é produzido no timo, tá? Que é uma glândula presente aqui, ó, no abdômen, né? No esquema que dá para a gente identificar. E esse aqui, ó. E esse timo ele é responsável por produzir e maturar as células T, ou seja, os linfócitos T, que vão ser os agentes principais da contenção de infecções, né? Pelo processo todo de imunidade. O baço, que vai produzir os linfócitos B, eles também vão participar do processo de imunidade, só que em um outro tipo de situação, né? A gente vai ter os vasos linfáticos, por onde passa a linfa, as tonsilas, que essas tonsilas é o que a gente conhece como amígdala, né? Tem muita gente que antigamente fazia a retirada de amígdala em cirurgia por causa de sucessivas infecções, mas hoje em dia sabe-se que a amígdala faz parte do sistema imunológico, então não é bom tirá-la. E os linfonodos, tá? Vamos entender direitinho isso aqui, ó. Timo é um órgão localizado aqui, ó, na parte central do tórax, né? Bem próximo aqui ó, do coração. Maturação de glóbulos brancos, aquilo que eu falei, maturação dos linfócitos T. O baço está aqui no abdômen, mais para o lado assim, na lateral, né, do tórax, abaixo do diafragma, e ele faz a filtragem, né, do sangue, eliminando micro-organismos. Então, quando o organismo ele é acometido por algum agente causador de doença, ou seja, uma bactéria, um vírus, enfim, quando esse micro-organismo morre, ele precisa ser levado para algum lugar e descartado. E ele é levado para o baço, tá? E vai eliminar as células, né, velhas, os fragmentos, assim como não só os micro-organismos, né, que foram destruídos, mas como células envelhecidas. Eu já falei para vocês em momentos anteriores que todas as células do nosso organismo, elas são refeitas, né, nascem, morrem, nascem ao longo da nossa vida. Os vasos linfáticos, ou seja, por onde passam a linfa, né, que é onde entre os tecidos, né, a gente conhece que a gente tem vários tecidos no corpo, tecido epitelial, tecido muscular, enfim. Só que em alguns casos pode se acumular entre esses tecidos um líquido, né, que é a linfa. E aí ela é encaminhada pelos vasos linfáticos até chegar nos linfonodos, né, o local mesmo
levar esse líquido que não está certo ali naquele local, que vai estar conduzindo, né, as células antigas para serem descartadas, os micro-organismos, enfim. Os linfonodos, ou seja, são pequenas bolotinhas distribuídas durante todo o corpo, né, que é onde vai cair os vasos linfáticos, né. Eles são localizados ali porque são levados os micro-organismos mortos para lá, né? Um local ali de localização para eles ficarem ali até serem eliminados do organismo. Então ficam ali nos linfonodos. E é importante a gente lembrar que muita gente conhece linfonodo como íngua, né? Então a gente tem aqui nas axilas, tem sempre perto aqui da garganta. Por que perto da garganta tem? Olha só a quantidade de linfonodos, observa bem a imagem, a quantidade de linfonodos aqui nessa região. Então, se você está com uma infecção de garganta causada por uma bactéria e você fica com um altinho, né, aqui no pescoço, é o linfonodo aumentando de tamanho. E é muito lógico que ele aumente de tamanho. Lógico, está chegando até ele todos os micro-organismos causadores de doença para serem eliminados. Então, o aumento dos linfonodos, né, o inchaço dos linfonodos, é um indicativo de alguma infecção que o seu organismo está combatendo. Aqui está o outro desenho, né, das principais partes do sistema linfático. E esse conjunto de vasos, né, coleta, né, a linfa, que é um líquido entre as células para limpar mesmo o seu organismo, né? É um sistema acessório ao sistema circulatório sanguíneo também. Vamos falar agora sobre o iniciozinho de sistema imunológico, né? Vamos falar de anticorpos e antígenos. Aqui tem um desenho, ó, observa aqui. Essa parte verde é uma célula, tá? Depois eu vou dizer que célula é essa. Essa célula, na superfície dela, tá vendo que tem um monte de desenhos geométricos? Então tem aqui um círculo, tem uns cones, tem uns cilindros, vocês estão vendo? Então tá. Isso significa que são sítios de ligação, ou seja, são receptores. Esses receptores são o que a gente conhece como antígenos. Antígeno é uma partezinha, uma pequena partezinha, ó, tá vendo? Que está presente no micro-organismo causador da doença. Exemplo, então a gente tem aí, ó, a tuberculose, exemplo. Então a tuberculose é causada por uma bactéria, certo? Certo. Então os antígenos da tuberculose estão presentes em todo o corpinho da bactéria. Entendeu? Então, todo micro-organismo, ele apresenta na superfície dele os antígenos. O que é o anticorpo? Olha lá, o anticorpo ele vai se ligar ao antígeno e essa ligação ela é específica. A gente, no decorrer dessa aula, vai entender como que o seu organismo consegue chegar nesse ponto, ó, esse ponto de ligação, esse ponto onde você tem dentro do seu organismo proteínas, moléculas, que são os anticorpos, capazes de identificar especificamente antígenos contra cada doença, tá bom? Então, aqui está a definição: antígenos são moléculas que se ligam, anticorpos, aliás, são moléculas que se ligam aos antígenos para desencadear a resposta imunológica, ou seja, para a proteção do seu organismo. Então, ó, a gente do sistema imunológico começa a falar primeiro das linhas de defesa. Porque até chegar na produção de anticorpos, existem outras formas do nosso corpo se defender. Então, a primeira linha de defesa, ela tem 3 barreiras. A barreira química, mecânica e os reflexos. Olha bem como é que funciona. A barreira química são sucos, né? São substâncias que são liberadas no seu organismo que tem um pH, uma acidez, né? Enfim, ou tem substâncias que conseguem eliminar micro-organismos ou qualquer corpo estranho. Então, onde que está essa barreira química? Está no estômago, que é o suco gástrico. Então, por isso que às vezes, se você engole ou come alguma coisa, né, que tem ali algum tipo de micro-organismo, ele pode não sobreviver no seu estômago. Por que ele não sobrevive? Porque o suco gástrico é extremamente ácido, ele tem 1,7 de pH. Por quê? Lembra que a gente falou lá do sistema digestório? No suco gástrico existe
o ácido clorídrico, né, que é um ácido produzido pelas células do estômago. Então, muito ácido mata os micro-organismos. A saliva, que também é ácida e também tem células capazes de fazer essa contenção. Lágrimas, secreções nasais. E além de que lágrimas, não é que a lágrima contém uma substância, é que quando chega algum micro-organismo estranho no seu olho, né, no globo ocular, a tendência para se livrar, ou seja, o seu corpo poder eliminar aquele organismo, aquele micro-organismo, começa a lacrimejar. E nessa lacrimejação, ele vai embora. Secreção nasal é a mesma coisa, coriza, né? Coriza devido à rinite. A rinite alérgica é um processo alérgico contra algum micro-organismo. Ele pode ser um fungo, ele pode ser um ácaro, ele pode ser qualquer micro-organismo que entrou no seu corpo, está nas vias aéreas, ou seja, está aqui na parte nasal, e o seu organismo quer eliminar. Como que ele elimina? Com secreção nasal, a coriza, né, basicamente. E o sebo é a nossa própria pele produzindo uma oleosidade natural que também faz com que elimine. A barreira mecânica são os pelos, ou seja, os pelos dos olhos, né, por exemplo. Pelos dos olhos também ajudam a proteger, ou os pelos do corpo, né, mucosas, né, em geral. Reflexos. Reflexos são 3, ou seja, são coisas que você não controla. Vômito, espirro e tosse. Se você espirra, alguma coisa está nas suas vias aéreas e você precisa jogar para fora, por isso vem o espirro. A tosse é porque alguma coisa chegou ou à traqueia ou ao pulmão e aí você precisa tossir, botar para fora porque o corpo entende que dentro dele está alguma coisa que não faz parte, né? Algum organismo estranho. O vômito é a mesma coisa, tem alguma coisa muito errada no seu estômago e aquele conteúdo que está lá precisa sair. A segunda linha de defesa significa que, se a primeira linha de defesa não foi possível controlar a infecção, ou seja, a entrada daqueles micro-organismos, aí vem a segunda linha de defesa, tá? Então, vamos supor, passou pela barreira química, passou pela barreira mecânica e passou pelos reflexos, continua no organismo, caiu lá nos tecidos, beleza? Caiu lá. O que vai acontecer agora para conter esse micro-organismo invasor? Vem a segunda linha de defesa, são os macrófagos, aquelas células bonitinhas lá que apareceu no primeiro slide. Aqui, ó, eles aqui, ó, tá vendo? Aí a gente vem para esse desenho, ó. Os macrófagos, eles têm uma importância tremenda. Tá vendo o que ele está fazendo aqui? Ele está segurando um bichinho, certo? Tá com a cara de mal. Ele está segurando um micro-organismo, mas na verdade, o que ele vai fazer é destruir esse micro-organismo através de um processo que a gente conhece como fagocitose. Olha só a célula, tá? Então, ó, tá vendo aqui a bactéria, micro-organismo? Então, ó, essa boquinha formada aqui pelo macrófago é o que vai absorver ele, ou seja, ele vai internalizar esse bichinho aqui. Só que ele não faz somente isso, ele apenas não engole, se alimenta, né, destrói o micro-organismo e acabou, não. As partes desse micro-organismo, ou seja, os antígenos, ele vai codificar e ele vai fazer isso que está aparecendo lá no primeiro slide. Ele vai apresentar os antígenos para os nossos linfócitos T. Ou seja, ele vai dar como se fosse um código, vai passar o código para o linfócito T daquele micro-organismo. É como se ele dissesse, ó, esse bichinho que apareceu no corpo aqui, ele tem esse código. Toma esse código e toda vez que ele aparecer, você vai produzir anticorpos para conter esse bichinho. E é isso que o macrófago faz. Então, ele tanto destrói o micro-organismo, quanto ele dá para o linfócito T o código para identificar esse micro-organismo toda vez que você tiver contato com ele, tá? E aqui é o desenhozinho, ó. Os anticorpos, tá vendo? Que saem do linfócito, no caso aqui o linfócito B, tá? Que tá produzindo esses linfócitos e conseguem reconhecer. Olha aqui que interessante, esse processo aqui já é o segundo processo depois da apresentação do antígeno.
Porque isso aqui já é a terceira linha de defesa, tá? O macrófago deu condições para os linfócitos conseguirem codificar o micro-organismo. Então, se o seu corpo for invadido por esse causador dessa doença, essas células vão conseguir produzir anticorpos específicos e vão eliminar eles de forma rápida, tá? Que é a interação antígeno-anticorpo. A imunidade, ela também está separada da parte ativa e passiva, tá? Então, essa parte passiva e ativa é muito interessante e a gente tem que compreender bem para a gente saber as diferenças, né? Então, da imunidade ativa, ou seja, o que é ativa? É fazer o seu corpo produzir alguma coisa. Produzir o quê? Anticorpos. Essa produção de anticorpos, ela pode ser natural. Como que é natural? É quando você pega a doença. Então, se você pegou uma doença e não morreu dela, com certeza você tem anticorpos, tá? Então, é a própria doença que faz com que você induza o seu sistema imunológico a produzir anticorpos. Você vai ter uma vez e não vai ter mais. Exemplo, catapora. Aqui é o menininho com a catapora. E a artificial significa que é um método, ou seja, que não é natural. É a produção da vacina, ou seja, o que é a vacina? Vacina é uma substância onde tem os antígenos, só que não são os antígenos, não é o organismo que pode causar a doença. São pedacinhos, ou seja, são antígenos atenuados, que fazem com que o seu sistema imunológico, com os seus linfócitos, consigam codificar aqueles antígenos para poder ter condição de se lembrar, é a memória, né? Isso aqui o sistema imunológico de memória. Ele vai produzir anticorpos específicos e vai ter eles para sempre. O máximo que pode acontecer é que tem algumas vacinas que você precisa reforçar a dose. De tempos em tempos você tem que tomar de novo aqueles antígenos para induzir o seu organismo a produzir mais uma vez os anticorpos específicos, tá? E a imunidade, ela pode ser passiva, ou seja, passiva significa que está recebendo sem nenhuma força envolvida. Um exemplo disso é o leite materno, né, a amamentação. Então, durante a amamentação, nos primeiros dias, primeiras semanas de vida, o bebê ele vai receber todos os anticorpos da mãe. Todas as doenças que a mãe é imune, o bebê também fica. Só que é uma imunidade que ela é de curta duração. Então, é só o tempo que o bebê tem para poder depois tomar as vacinas regulares. E a outra a parte da imunidade passiva é a artificial, ou seja, você pode também ser imunizado artificialmente com curtíssima duração, ou seja, é a produção do soro. O que é o soro? Soro é uma substância composta por anticorpos específicos, normalmente de algum animal peçonhento, pode ser escorpião, pode ser cobra, enfim. Esses anticorpos, eles vão ser injetados na pessoa que foi picada por um desses animais peçonhentos. Só que a pessoa não fica imune para sempre. O soro é capaz de conter o veneno. Quando ele conseguiu conter aquela infecção causada pelo veneno, acabou. Você não está imune. Você consegue só tratar através daqueles anticorpos um processo infeccioso causado por aquela toxina. Acabou a toxina no organismo, acabou a duração do anticorpo, tá? Como são produzidas as vacinas? Então, as vacinas são produzidas com micro-organismos atenuados, tá? De vírus ou bactérias. É as vacinas que a gente tem lá na carteirinha de vacina, a BCG, a tetravalente e todas aquelas novas doses, né? O reforço que tem que tomar de tempos em tempos. E aqui, como são produzidos os soros? Os soros são produzidos pela inoculação. O que é inoculação? Você injetar num animal de grande porte, que normalmente se usa cavalo, injetar no animal de grande porte uma quantidade de veneno. E o animal, como ele tem um peso, né, o corpo dele é muito grande, ele não consegue morrer. E ele consegue produzir anticorpos específicos daquela toxina, né, daquele veneno. E aí o que os médicos, enfim, os técnicos de laboratório fazem? Retiram o sangue do animal, tratam o sangue
e conseguem extrair só os anticorpos específicos contra o veneno. E aí está formado o soro. Tá? Então tem soro de todo tipo, tem soro para veneno de aranha, soro para veneno de escorpião, cobras e etc. E ainda mais específico para algumas espécies, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Então, vamos fazer os exercícios. Olha, página 280, 281 e 282. E vocês aguardem os exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Que vai ter uma folhinha para a gente também exercitar. Eu espero que vocês tenham gostado, estudem bastante. Se necessitar, vocês vejam o vídeo novamente, com calma, tá? Copie essas questões todas, né? Todo esse resumo no caderno, para que vocês possam ter mais um material de resumo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.